Olá, boa tarde a todos. Nós estamos, então, ao vivo para a transmissão da defesa de dissertação da candidata Letícia Ferreira Magalhães, cujo trabalho de dissertação é intitulado Estudo dos processos fotofísicos decorrentes da interação entre nanocristais de perovskita e corante rodamina 6G. Então, a banca examinadora é constituída por mim, que sou o orientador, pelo Dr. Brenner Rodrigo de Carvalho Vale, que é pós-doutorando da Unicamp e co-orientador desse trabalho, pelo professor Dr. Fernando Aparecido Sigoli, do Instituto de Química, Departamento de Química Inorgânica da Unicamp, e pelo professor Dr. Wagner Souza Machado, do Departamento de Ciências Naturais da UFSJ. Eu gostaria já de antemão agradecer aos membros da banca, né, especialmente ao professor Fernando Sigoli, que é a primeira participação dele em bancas do nosso grupo de pesquisa. Então, nós estamos muito honrados, professor Fernando, com a sua participação, com a sua presença. Também ao professor Wagner, né, que tem já participado de outras bancas e que também tem contribuído bastante com o nosso grupo. Então, ao Brenner também, né, que colaborou muito e orientou a Letícia nesse trabalho. Nós ficamos muito felizes com a participação de vocês nessa banca. É uma banca realmente constituída por especialistas, né, que nós escolhemos a dedo para compor, então, essa banca para avaliar o trabalho da Letícia. Então, nós vamos passar para a primeira parte da sessão pública, que envolve, então, a apresentação da Letícia, do trabalho dela. Ela tem de 40 a 50 minutos para fazer essa apresentação, e depois, então, nós partiremos para a arguição. Então, né, muito obrigado a todos pela participação. E aí, então, a Letícia, você tem a palavra. Eu vou começar a compartilhar a sua tela aqui. E você pode, para evitar problemas, né, se os membros da banca quiserem desligar as suas câmeras e os microfones nesse momento, podem ficar à vontade para a gente evitar problemas de conexão ou de má conexão. Ok? Então, Letícia, você tem a palavra. Boa tarde. Meu nome é Letícia. O trabalho que eu desenvolvi ao longo do mestrado diz respeito ao estudo dos processos fotofísicos decorrentes da interação entre nanocristais de perovskita de brometo, césio e chumbo e o corante rodamina 6G, sob a orientação do professor Dr. Marco Antônio Schiavon e com orientação do pós-doutorando Brenner Vale. Essa apresentação ela vai ser dividida em 4 partes, em que inicialmente teremos uma introdução com os principais aspectos de transferência de energia, seguido dos objetivos tanto geral quanto os específicos. Depois teremos um desenvolvimento contemplado pela metodologia e os principais dados obtidos, e por fim a conclusão. Os processos fotofísicos, eles são resultados da interação de uma molécula excitada com outra molécula, podendo ocorrer via transferência de energia, de elétrons, de prótons, ou pela formação de exímeros. O interessante é que essas vias, quando elas apresentam um tempo de vida comparável, elas podem competir com a emissão de fluorescência. Em alguns casos, essas vias competitivas, né, elas podem até colaborar entre si. Por isso, tem se investido em estudos de elaboração de empregar, né, esses processos fotofísicos como uma forma de propor novos mecanismos ou como meio de contornar desafios relacionados a dispositivos de captação de energia, a aplicações em lasers, fotocatálise, dentre outras funcionalidades. Uma questão a ser abordada aqui é que a maioria dessas aplicações, elas exigem longos tempos de vida. No entanto, vem sendo empregados a elas nanocristais de perovskita que apresentam curtos tempos de vida, o que é um paradoxo. Do ponto de vista da fotoquímica, esses nanocristais são altamente atrativos para atuarem como fotossensibilizadores em função da sua absorção forte e ajustável. Mas, em função da a sua alta seção transversal de absorção, ela se associa com esse curto tempo de vida radiativo, o que as limita, né, para aplicações de transferência de carga, controlada por difusão e transferência de energia. Por isso, tem se investido em estudos, né, de projeção de materiais nanohíbridos inorgânicos para solucionar esse dilema, podendo resultar, né, em processos fotofísicos que leva, por exemplo, ao aumento de tempo de vida desses nanocristais. Cada uma dessas vias, elas apresentam as suas particularidades. No entanto, para esse trabalho, a gente vamos debater mais sobre as transferências de energia.
As transferências de energia, elas fundamentam-se em excitações eletrônicas, em que uma espécie excitada, denominada doadora, transfere energia para uma espécie aceptora em seu estado fundamental. Quando essas transferências elas são de caráter intermolecular, dois casos são possíveis de ocorrer, né? As transferências radiativas e as não radiativas. Quando falamos de transferências radiativas, estas ocorrem em maiores distâncias, sendo um processo não direcional, em sua maioria, né, com algumas exceções, como, por exemplo, as emissões estimuladas, sendo um processo que ocorre em duas etapas, em que, inicialmente, você tem a emissão de um fóton pela espécie doadora e, em seguida, a absorção desse fóton pela espécie receptora. Já as transferências não radiativas, elas ocorrem a curtas distâncias quando comparadas às radiativas, normalmente abaixo de 10 nanômetros, sendo um processo que ocorre em uma única etapa, em que se tem simultaneamente o decaimento da espécie doadora e a excitação da espécie receptora. Assim, tem-se então uma interação entre as espécies, o que leva a um processo direcional. Quando o par doador e receptor eles apresentam, né, níveis eletrônicos, níveis de energia em ressonância, essa transferência ela passa a ocorrer pela interação de dipolo, o que foi um trabalho muito abordado por Foster em seus estudos, no qual não há emissão de um fóton. Os desenvolvimentos da teoria de transferência de energia, eles vêm desde 1920 já sendo construído, mesmo que somente nas últimas décadas tenha atraído maior atenção para o seu entendimento e aplicações. Mas com isso nós vamos passar então pelos 5 principais autores responsáveis pelo conteúdo que encontramos hoje na literatura a respeito deste tema. Historicamente, em 1920, o campo da física ele estava repleto de ideias, surgindo aí, então, as primeiras abordagens de transferência de energia por um experimento clássico realizado por Kyrie e Frank, na qual eles investigaram, né, uma mistura de vapores compostos por talho e mercúrio. Eles observaram que, apesar de excitarem somente numa região referente aos átomos de mercúrio, os átomos de talho também apresentaram emissão, o que os levou a concluir que havia uma transferência de energia dos átomos de mercúrio excitado para os átomos de talho, o que na época Kyrie chamou como fluorescência sensibilizada. Muitos outros estudos foram sendo realizados, né, experimentais na mesma área, no entanto, ainda se tinha necessidade de uma teoria mais abrangente e sólida a respeito do tema. Então, em 1925, Jean Perrin publicou o primeiro artigo de transferência de energia para sistemas condensados, fundamentando seu modelo na ressonância entre dipolos elétricos. Ele levantou a hipótese de que a transferência de energia excitada poderia saltar de uma molécula para outra por meio de polos oscilantes de moléculas próximas. No entanto, o seu modelo ainda apresentava algumas falhas, como, por exemplo, a ideia de uma ressonância exata, visto que, de acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg, é impossível que duas moléculas permaneçam em constante ressonância exata o tempo todo. Mas como na época ainda não tinha se desenvolvido muito bem a teoria da mecânica quântica, essa ideia acabou passando, né? Além disso, ele não levava em conta o meio de solução, acreditando que o solvente atuava somente como um banho de elétrico, e ele fez um cálculo incorreto para a distância do par receptor doador por um fator de 1R ao cubo. Seu filho, Francis Perrin, deu sequência, né, nos estudos do pai, no entanto, ele permaneceu no erro desse fator de 1R ao cubo para a distância do par receptor doador. Mas como ele já levava em conta o meio de solução, pois ele sabia que a interação entre as moléculas dos cromóforos e o solvente poderia afetar drasticamente um espectro de absorção e emissão. Então, levando-se em conta as colisões dessas moléculas do solvente com os cromóforos e também levando-se em conta o efeito Doppler, ele conseguiu diminuir essa distância calculada por seu pai. No entanto, ele permanecia nesse erro de 1R ao cubo, que fazia com que os dados obtidos fossem muito acima, muito maiores dos esperados experimentalmente. Um aprimoramento do modelo, assim como um cálculo coerente, né, para a distância do paraceptor doador por um fator de 1 sobre R à sexta, só foi possível com Foster, utilizando a mecânica quântica e da teoria de perturbação. O seu modelo ficou conhecido, então, como FRET, transferência de energia de ressonância de Foster, sendo um processo não radiativo que ocorre a distâncias normalmente de 1 a 10 nanômetros, na qual ele fundamenta-se na interação de polo de longo alcance, em que se faz necessária uma condição ressonante entre o campo elétrico do doador excitado e o campo elétrico do aceptor no seu estado fundamental. Um outro quesito importante para a orientação dos dipolos elétricos é que haja uma sobreposição espectral entre a emissão do doador e a absorção do aceptor. Então, de forma geral, o conceito por trás do FRET é a ideia de que a espécie doadora ela sofre uma fotoexcitação externa, o que a leva ao seu estado excitado, induzindo um dipolo oscilante, o que leva, então, ela a apresentar um momento de dipolo de transição.
Assim, a molécula aceptora na vizinhança, ela passa a sentir esse campo elétrico oscilante, o que pode gerar nela, né, ou induzi-la a um momento de dipolo também. A transferência de energia ela somente acontece quando a espécie doadora ela retorna ao seu estado fundamental, que é um estado não oscilante, e a espécie aceptora ela passa a oscilar, o que induz nela então um momento de dipolo que a leva ao seu estado excitado. Em nenhum momento a espécie doadora excitada ela emite um fóton discreto. O que temos aqui é um campo elétrico oscilante com a presença de um fóton virtual, na qual as espécies doadora excitada e aceptora no seu estado fundamental possuem uma interação elétrica ou coulombica. Um outro quesito importante, né, na transferência de energia de Foster é a correlação existente entre a eficiência de transferência e a distância do par-aceptor doador, que está de acordo com o fator de 1 sobre R a sexta. Então, quanto menor essa distância do par, maior a eficiência do processo. Além disso, quando a eficiência do processo é de 50%, nós temos o que chamamos de raio crítico de Foster. Apesar dos bons resultados obtidos por Foster, o seu modelo ainda era limitado às interações de polo, e com isso Dexter realizou estudos, então, de forma a ampliar esse modelo para os casos em que a transferência por ressonância de dipolo era proibida ou de baixíssima eficiência. O seu modelo também é baseado em transferências não radiativas, no entanto, aqui ele trabalha com menores distâncias em relação a Foster, normalmente abaixo de 1 nanômetro, o que acarreta, então, numa sobreposição dos orbitais das espécies, levando, então, à troca eletrônica entre elas. Além disso, o mecanismo de Dexter ele também pode ser aplicado para os estados não emissivos, como, por exemplo, os estados tripletos proibidos por spin. E esse resultado leva, então, a uma sensibilização de estados tripletos. Muitos estudos têm empregado, né, o mecanismo de Dexter para a sensibilização de tripletos moleculares via a projeção de sistemas híbridos inorgânicos com moléculas orgânicas e nanocristais semicondutores. Nesse caso, então, os ligantes orgânicos, eles extraem energia do exton via transferência de energia tripleto e armazenam essa energia na forma de tripletos moleculares. Essa via de sensibilização, ela possui um vasto campo de aplicações, dentre elas a catálise fotoredox e a upconversion de fótons. Na literatura, nós já encontramos alguns estudos, né, que investigam esses processos fotofísicos, como, por exemplo, o Rossi, que avaliou a transferência de energia de Foster para os nanocristais de perovskita e os corantes laranja e vermelho de perileno, obtendo, então, uma eficiência do processo de 65% e 45%, respectivamente, para esses corantes. Giacometti avaliou a possibilidade dos nanocristais de perovskita sensibilizarem o estado tripleto e singleto da rodamina B. No entanto, ele só conseguiu observar a transferência de energia singleto via mecanismo de Foster nos seus experimentos. Xianri já avaliou, né, a transferência de energia tripleto desses nanocristais de perovskita para ligantes de fenantreno, obtendo, então, bons resultados também. Assim como estes estudos, nós optamos também em nosso trabalho pela escolha de trabalhar com as perovskitas de brometo de césio e chumbo no nosso sistema a ser investigado. As perovskitas, então, são uma classe de compostos de fórmula molecular ABX3, na qual A e B são cátions e X é um ânion, normalmente óxidos ou íons aletos como cloro, bromo e iodo. Como podemos ver na figura, os íons do sítio B eles se encontram coordenados por um octaedro de íons do sítio X, o que confere, então, às perovskitas uma estrutura bastante complexa. São inúmeras as possibilidades de formação do tipo perovskita, sendo que algumas dessas formações foram sendo criadas, né, como uma forma de adquirir vantagens e novas características para esses materiais, como, por exemplo, a substituição dos cátions orgânicos por íons metálicos, como o césio, que permitiu, então, uma maior estabilidade à umidade e a decomposição sob altas temperaturas para esses materiais. Então, como dito, a gente vai trabalhar com as perovskitas de brometo, césio e chumbo, as quais apresentam algumas vantagens, como a estabilidade de fase a longo prazo, o seu alto rendimento quântico, alto coeficiente de absorção, o seu curto tempo de vida radiativo e a sua mobilidade portadora. Além da escolha do nanocristal semicondutor, nós também realizamos a escolha de um corante para trabalhar, no caso foi a rodamina 6G, pertencente à classe dos xantenos, a qual apresenta uma estrutura bastante complexa, que lhe confere a possibilidade de diversos níveis vibracionais e rotacionais dentro de um único estado eletrônico. Além disso, esse composto ele apresenta um rendimento quântico que varia de 93% a 95%, e uma característica interessante que é a possibilidade de formação de dímeros em solução dependentes do solvente utilizado. Uma última questão interessante de ser trabalhada aqui é exatamente essa investigação da utilização de nanocristais de perovskita para a transferência de energia tripleto. Kai Feng e seu grupo, né, realizou estudos utilizando, então, desses nanocristais de perovskita de brometo e césio e chumbo
em diferentes tamanhos para a realização de transferência de energia tripleto para o pireno. E eles observaram, durante os estudos, a importância do confinamento quântico desses materiais para uma boa eficiência de transferência. Ou seja, quanto menor os nanocristais, né, o tamanho desses nanocristais, mais confinados eles se encontram, apresentando então uma maior densidade de probabilidade de portadores na superfície, calculado pela função de onda psi quadrado, o que resulta então numa maior sobreposição da função de onda e, consequentemente, um maior acoplamento eletrônico, o que está de acordo, né, com o mecanismo de Dexter, que foi o que eles observaram durante essa transferência. No entanto, né, o mecanismo de Dexter, ele exige, como citado antes, curtas distâncias, normalmente abaixo de 1 nanômetro. Então, nesse trabalho, nós estamos propondo um novo mecanismo de sensibilização de tripletos por meio do mecanismo de FRET, que permite que ocorra, né, esse processo de transferência em uma distância maior do que a realizada pelo mecanismo de Dexter. Para isso, é necessário, então, né, que ocorra um mecanismo de FRET eficiente e que ocorra um outro processo não radiativo, como, por exemplo, um cruzamento intersistema, que permita essa transferência, essa sensibilização de tripletos. De fato, a interação entre os nanocristais de perovskita e os corantes de rodamina são bastante complexas, o que pode levar a diversos processos fotofísicos que resultam em diferentes aplicações. Com isso, o intuito do nosso trabalho foi avaliar a interação entre o nanocristais de perovskita e a rodamina CG por meio de estudos espectroscópicos. Os objetivos específicos desse trabalho passam pela síntese desses nanocristais com as suas devidas caracterizações, em seguida, os experimentos de transferência de energia com avaliação e caracterização desse processo, e, por fim, a verificação da possibilidade ou não de ocorrência de transferência de Dexter no nosso sistema. Para isso, inicialmente, então, foi realizada a síntese dos nanocristais, em que, em um primeiro balão, adicionou-se carbonato de césio, octadeceno e ácido oleico para a formação do oleato de césio, e em um segundo balão, adicionou-se brometo de chumbo, octadeceno, leilamina e ácido oleico. Ambos os balões de 3 bocas foram aquecidos a 120 graus a vácuo e permaneceram nessa temperatura por 1 hora. Após esse período de tempo, eles passaram, então, para a atmosfera inerte de argônio e foram aquecidos a 150 graus. Após atingir essa temperatura, 0,4 ml de oleato de césio foi adicionado ao segundo balão e deixou-se, então, a solução reagir por 10 segundos. Após esse período de tempo, imediatamente levou-se o balão para um banho de gelo, no qual também ele ficou por 10 segundos. Em seguida, a solução foi transferida para um tubo Falcon, na qual também se adicionou álcool isopropílico para a purificação desses nanocristais. O tubo Falcon foi então levado à centrífuga, onde permaneceu por rotação a 9.000 RPM durante 30 minutos. Em seguida, descartou-se o sobrenadante e os nanocristais foram então dispersos em tolueno. Os nanocristais eles foram caracterizados por medidas de absorbância, de fotoluminescência, cálculo do seu rendimento quântico, medidas de DRX e microscopia eletrônica de transmissão. Por meio dos espectros de absorção e fotoluminescência, nós observamos uma banda de absorção em torno de 493 e uma banda de emissão em 507 nanômetros para esse material, o que é característico dessa classe mesmo de perovskita, essa região. Além disso, o seu cálculo de rendimento quântico foi feito utilizando um padrão de fluoresceína com rendimento quântico de 92%, obtendo um resultado, então, de 55,5%, o que está de acordo com demais resultados da literatura que utilizam do método relativo para cálculo, o qual exige baixa concentração da dispersão em solução. A difração de raio-x ela foi realizada, né, como forma de confirmarmos a obtenção da fase cúbica no nosso sistema, nos nossos nanocristais, e para isso utilizamos o padrão de difratograma da JC-PDS, e por meio do nosso difratograma, né, podemos observar a obtenção de 3 picos relativos ao sistema cristalino de fase cúbica, pertencente ao grupo PM3M. Esses picos, né, eles correspondem aos índices cristalográficos 100 em torno de 15 graus, 110 em torno de 21 e 200 em torno de 31 graus. Eles correspondem, então, né, com o apresentado pelo padrão. No entanto, aqui nós temos o pico 110 suprimido em função da formação de perovskita do tipo 3D, que é característico mesmo essa supressão deste pico. Foram realizadas também microscopia eletrônica de transmissão para os nanocristais, a qual confirmou novamente a obtenção dos nanocristais de formato cúbicos, uniforme, com uma distribuição centrada em torno de 8 nanômetros. Uma vez que o raio de Bohr do Exton das perovskitas de brometo, césio e chumbo é de 7 nanômetros, os nossos nanocristais foram obtidos com confinamento quântico moderado fraco. Em seguida, então, né, foi realizada a solução de rodamina, e para isso, inicialmente, diluiu-se, fez a solução em etanol, uma concentração de 0,02 mol por litro,
Dessa solução, realizou uma primeira diluição em tolueno, a 0,02 mol por litro, e em seguida, dessa solução foram feitas demais outras diluições, conforme a concentração desejada para cada experimento que realizamos para transferência de energia. Essa solução, então, ela foi caracterizada por medidas de fotoluminescência e absorção. Foi importante que houvesse essas diluições em tolueno, visto a baixa solubilidade da rodamina em tolueno. Então, para isso, inicialmente, a gente fez a solução em etanol e, em seguida, as sequências de diluição de forma a conter a maior quantidade possível de rodamina em solução e a menor quantidade possível de etanol na solução. E era interessante que ela estivesse em tolueno por ser o mesmo solvente utilizado nos nanocristais de perovskita. Por meio dos espectros de absorção e emissão, nós observamos uma única banda principal para esse material em 559 de emissão e duas bandas de absorção, uma em 542 e outra em 513. A presença dessas duas bandas denota que houve a formação de dímeros em solução, possível de ocorrer a partir da ligação ou interação de monômeros, caso haja uma redistribuição de carga estimulada pela excitação ou em função da interação dos monômeros com o solvente, conforme a polaridade. Então, a nova molécula formada, né, ela atrai moléculas vizinhas, o que leva a uma nova espécie com características distintas no espectro de absorção e emissão, o que, consequentemente, leva à não correspondência da correlação espelho-imagem proposta por Frank Codon, que é muito característica para corantes. E, como podemos observar, nós não tivemos esse resultado. De acordo com o tipo de associação intermolecular dos monômeros, pela estrutura e pelas propriedades ópticas, os dímeros eles podem ser classificados em dois tipos, os dímeros do tipo H e os dímeros do tipo J. Os dímeros do tipo H, eles são favorecidos termodinamicamente, apresentando uma estrutura do tipo sanduíche, que é apontada como a ideal dos dímeros, alinhadas em paralelo. Neste caso, as moléculas do corante, então, se encontram alinhadas paralelamente com seus momentos dipolares. Como podemos observar, o monômero, então, a energia do monômero ela se divide, né, em dois novos estados energéticos, um de maior energia em função da repulsão dos dipolos paralelos e um de menor energia em função da repulsão desses dipolos antiparalelos. Esse dímero do tipo H, ele apresenta, então, uma maior energia, o que, consequentemente, leva a um desvio para o azul de absorção no espectro. Já os dímeros do tipo J, eles são desfavorecidos termodinamicamente, existindo uma baixa fração e apresentam uma estrutura do tipo cauda-cabeça. Neste caso, ele apresenta a menor energia com um momento de dipolo de transição maior, o que leva a um deslocamento para o vermelho da absorção. Como podemos ver no slide 24, né, a contribuição dos dímeros no espectro de absorção do tipo H é muito clara, o que denota que a formação desses dímeros ocorre no estado fundamental. No entanto, a sua contribuição no espectro de emissão não é muito clara. Então, como uma forma de avaliarmos essa contribuição dos dímeros nos espectros, realizamos medidas de fotoluminescência para a rodamina em diferentes concentrações, variando de 1,8 a 48 micromol por litro. Por meio desse espectro de emissão, então, podemos observar que para baixas concentrações nós temos uma única banda principal, centrada em 560 nanômetros, com um leve ombro na região de 620, que tende a se intensificar à medida que se aumenta a concentração, o que indica que esse ombro seja proveniente da emissão dos dímeros. Avaliando-se os espectros de excitação, provando a emissão em 580 nanômetros, nós obtemos um espectro muito similar ao espectro de absorção da rodamina apresentado no slide 24. No entanto, aqui, diferentemente de lá, nós temos que a região de 539 nanômetros, né, a banda em 539, possui maior intensidade. Isso porque o PLE ele está associado à força do oscilador do estado emissor. Por isso, a gente tem essa maior intensidade aqui. Ao avaliar, né, e tentar provar a emissão em 620, nós obtemos um espectro muito similar ao da emissão em 580, o que indica que há uma sobreposição espectral entre as espécies do monômero e dos dímeros. Por isso, talvez a gente não tenha visto com tanta clareza a sua contribuição no espectro de emissão anterior. Era de se esperar, né, que caso as duas espécies obtivessem um rendimento quântico similar, né, numa mesma proporção, que houvesse uma inversão dessas bandas e que a banda em 510 se tornasse mais intensa. No entanto, não é isso que estamos observando, o que nos leva a acreditar, então, que o monômero apresenta um maior rendimento quântico, no entanto, os dímeros eles se encontram em uma maior concentração.
Além disso, nós também avaliamos os espectros de emissão resolvidos no tempo para diferentes tempos de atraso da rodamina a uma concentração de 40 micromol por litro. Para os tempos de atraso de 0 a 0,5 nanosegundos, nós observamos a presença de duas bandas, uma em 560 e uma em 620. Essa banda de 620 ela tende a se extinguir para tempos de atraso acima de 1 nanosegundo, o que novamente nos confirma que essa banda em 620 ela seja proveniente dos dímeros e que a emissão dos dímeros ela está presente no espectro de emissão independente da concentração. Avaliamos também as curvas de decaimento para a solução de rodamina em 560, 620 e 510 nanômetros. Observamos que o decaimento em 560 ele decai de forma monoexponencial, enquanto as curvas de 620 e 510 elas decaem de forma semelhante e com uma natureza biexponencial. Essa natureza biexponencial ela pode ser explicada pelo fato de que, uma vez que as duas espécies elas contribuem na emissão uma da outra, é plausível que elas também contribuam para o decaimento uma da outra. Então, visto que o decaimento é biexponencial, nós fizemos um ajuste da curva de acordo com essa equação 1, e os dados obtidos estão dispostos aqui na tabela 1. Uma vez que nós temos a evidência experimental de que o decaimento da banda referente aos dímeros em 620 decai abaixo de 1 nanosegundo e que a sua amplitude nele se torna majoritária, tendo uma amplitude maior à medida que se prova a emissão em 620, nós concluímos que o tempo de 0,63 nanosegundos é correspondente aos dímeros e que o tempo de 2,9 nanosegundos é correspondente aos monômeros. Era de se esperar que os dímeros apresentassem um maior tempo de vida em relação aos monômeros devido ao seu maior deslocamento de Stokes e por ser menos emissivo, mas não é o que observamos. E isso nos leva, então, a acreditar que esteja ocorrendo um outro processo não radiativo que compete com o decaimento radiativo desses dímeros. Então, como uma forma de nós investigarmos de onde poderia estar vindo esse processo não radiativo que compete que leva, né, à desativação do estado excitado desses dímeros, nós realizamos uma avaliação dos esquemas de energia do estado singleto e tripleto dos dímeros e dos monômeros, de acordo com um estudo reportado por Chibisov. Por meio do esquema de energia, nós conseguimos observar que após a fotoestação de um dímero, ele sofre uma conversão interna de S1H para S1J, o que explica o seu grande deslocamento de Stokes, sendo a emissão proveniente deste último estado. Quando avaliamos, né, os estados singletos de ambas as espécies do monômero e do dímero, nós observamos que, de fato, há uma diferença energética entre eles. Mas, quando avaliamos o estado tripleto de ambos, nós vemos que, energeticamente, eles são muito próximos. O que, então, faz com que a diferença de energia entre o estado singleto e tripleto dos dímeros seja bastante reduzida em relação ao monômero, favorecendo, então, que haja um cruzamento intersistema neste caso, levando, então, à possibilidade de sensibilização dos tripletos. Então, com essa observação, nós acreditamos que o curto tempo de vida desses dímeros seja referente, então, à possibilidade desse cruzamento intersistema, levando e esse estado tripleto, né, ele pode, então, ele pode realizar, então, um processo radiativo, gerando fotoluminescência, ou não radiativo, levando à sensibilização do estado tripleto desses dímeros. Bom, avaliando, então, né, depois de avaliar todos os processos referentes à rodamina, retornamos, então, à avaliação da interação dela com os nanocristais semicondutores. Para isso, realizamos uma sobreposição espectral entre ambas as espécies para avaliar a possibilidade ou não de transferência de energia. Essa primeira sobreposição espectral, ela nos mostra que, de fato, pode ocorrer uma transferência de energia, mostrando que a banda dos dímeros, ela se sobrepõe muito bem à emissão dos nanocristais de perovskita. Apesar de, visualmente, os monômeros não se sobreporem tão bem aos espectros da perovskita, mesmo com essa baixa sobreposição, é possível que haja uma transferência de energia entre essas espécies também. E essa forma de sobreposição nos leva a concluir, então, que a perovskita ela atua como doadora, uma vez que é a sua emissão que está sobrepondo a absorção da rodamina, que atuaria, então, como aceptora do processo. Visto que ambas podem, então, realizar esse processo de transferência de energia, realizamos um cálculo do R0, que é o raio crítico de Foster, no qual a eficiência do processo é de 50%, para avaliarmos qual seria o método mais eficiente de sobreposição. Para isso, retiramos da literatura os espectros de rodamina em etanol, na qual ele só apresenta a banda do monômero, e realizamos o cálculo conforme a equação 2. Por meio desse cálculo, nós obtivemos um raio crítico de Foster de 5,5 nanômetros para os dímeros e de 5 para os monômeros, o que indica que ambas as espécies podem transferir energia de forma equivalente.
Então, para investigarmos como ocorre nosso processo de transferência, realizamos uma titulação dos nanocristais de perovskita dispersos em tolueno sob uma alíquota de rodamina CG também em tolueno. Estes foram os volumes adicionados e o cálculo da concentração dessas perovskitas foi realizado por meio da seção de choque dela, variando de 0 a 43,3 nanomol por litro. Em seguida, foi feito o caso contrário também, mantendo-se fixa a concentração de rodamina e variando-se, então, a concentração de rodamina, mantendo-se fixa a concentração de perovskita e variando a concentração de rodamina de 0 a 10 micromol nessa solução. Ambas as soluções, então, foram avaliadas por espectroscopia de absorção, emissão e excitação. Por meio dos espectros de absorção, nós podemos observar que a curva referente à mistura das soluções, ela nada mais é do que a soma das curvas de cada uma das espécies separadas, o que indica que um fluorófilo não interfere no ambiente eletrônico do outro. Agora, quando avaliamos o espectro de rodamina na ausência e na presença dos nanocristais de perovskita, percebemos que à medida que aumentamos a concentração de perovskita na solução, há um aumento da intensidade da banda referente à emissão da rodamina. Agora, quando avaliamos o caso contrário, em que variamos a concentração de rodamina na solução de perovskita, nós observamos que, à medida que aumentamos a concentração de rodamina em solução, nós temos a banda de emissão das nanocristais vai se extinguindo, enquanto que a da rodamina vai aumentando de intensidade. Esse dado ele só corrobora, né, com o indício de ocorrência de frete, além também de indicar novamente que a perovskita atua, então, como doadora do processo e a rodamina como aceptora. Além desses dados, nós também avaliamos um espectro de excitação da fotoluminescência de rodamina em diferentes concentrações de perovskita, né, nas diferentes concentrações, realizando a detecção em 600 nanômetros, que é uma região de emissão da rodamina, longe o suficiente da região de emissão da perovskita. Nós observamos que esse espectro ele foi normalizado a 1 em 500 nanômetros, que é o máximo da rodamina, e observamos que, na ausência das perovskitas, nós temos um espectro muito similar ao de absorção apresentado anteriormente, e que à medida que aumentamos a concentração de perovskita na solução, a região de 380 a 420, que é uma região em que não há absorção de rodamina, mas de forte absorção da perovskita, tende a aumentar de intensidade, o que também novamente corrobora com a ideia de frete. Para avaliarmos a natureza do processo de quenching, realizamos a montagem, então, de uma curva de Stern-Volmer, a qual correlaciona a intensidade da espécie doadora na ausência e na presença da espécie aceptora, em relação à concentração do supressor em solução. Por meio dessa relação, nós obtivemos uma reta que indica que o processo seja puramente estático ou puramente dinâmico. Para termos uma certeza, né, de qual desses processos está ocorrendo, avaliamos, então, a curva de decaimento para a perovskita na ausência e na presença da rodamina, avaliando, então, o decaimento na região de 512 nanômetros, que é a região de emissão desses nanocristais. Por meio das curvas de decaimento, observamos que na presença do aceptor, a curva decai de forma acelerada. Então, essa redução do tempo de vida do estado excitado da perovskita indica que o processo seja de natureza dinâmico, ou seja, para que haja transferência de energia é necessário que a espécie doadora esteja no seu estado excitado para que, de fato, transfira a energia de forma não radiativa para a rodamina. Avaliamos também o caso contrário, né? Avaliando as curvas de decaimento para a rodamina na presença e na ausência de perovskita, nesse caso, monitorando o decaimento em 560 nanômetros, que é a região de emissão da rodamina. Novamente, nós obtivemos, então, um decaimento biexponencial e realizamos, então, um ajuste conforme a equação apresentada anteriormente, aquela equação 1. Os dados apresentados estão aqui na tabela 2. Por meio da tabela, nós observamos, então, que a componente mais rápida da curva, que é referente aos dímeros, ela aumenta de amplitude, né, tornando-se majoritária, aumentando sua amplitude de 0,358 para 0,906, e ela também sofre um aumento do tempo de vida, de 0,53 para 0,89 nanosegundos, sendo esse aumento do tempo de vida da espécie aceptora algo muito característico num processo de transferência de frete. Além disso, nós observamos que a parte lenta, né, da curva de decaimento, que é referente aos monômeros, ela permaneceu constante. Então, normalizamos essa curva em 6 nanosegundos e observamos que ela tem um decaimento semelhante ao da rodamina pura, o que indica que, de fato, ou os monômeros não participam, né, do processo de frete, ou se participam, eles têm uma baixíssima eficiência, uma baixíssima contribuição que não apresenta sinais exploráveis para nós. Uma vez que o tempo de vida da rodamina dos dímeros de rodamina são cerca de 10 vezes menores que o tempo de vida dos nanocristais, nós podemos realizar o cálculo de eficiência delas conforme a equação 3.
a qual leva em conta, então, a variação do tempo de vida. Então, utilizando os dados dispostos na tabela 2, nós chegamos a uma eficiência do processo de transferência de 67,9%. Muitas abordagens têm sido empregadas para a sensibilização de estados tripletos via mecanismo de Dexter. No entanto, né, para que ocorra esse processo de forma eficiente, é necessário que o estado tripleto seja termodinamicamente favorável e também é necessário as curtas distâncias, normalmente abaixo de 1 nanômetro, para que o processo seja eficiente. Já no caso do frete, nós conseguimos uma eficiência de processo com distâncias maiores, normalmente até 10 nanômetros. No entanto, é necessário que haja uma sobreposição espectral, mas para a sensibilização de tripletos, o coeficiente de absorção é extremamente baixo, o que dificulta essa sensibilização via mecanismo de Dexter. No entanto, nosso sistema ele oferece o diferencial de ter os dímeros, que apresentam, então, essa conversão interna, que leva, então, a um favorecimento da taxa de cruzamento intersistema, como apresentado anteriormente, o que, juntamente com uma forte sobreposição espectral entre os dímeros e os nanocristais, favorece, então, a ocorrência do processo de frete com uma sensibilização indireta do estado tripleto, sendo esse dado muito interessante por conseguir uma sensibilização com maiores distâncias, sendo um processo que pode ser muito aplicado, por exemplo, em sistemas fotocatalíticos, na qual você utiliza de nanocristais com uma absorção forte e que, em função de se ter uma formação, uma sensibilização de tripletos moleculares, você pode levar a um aumento de tempo de vida. Para averiguarmos, então, nessa presença do estado tripleto no nosso sistema, nós realizamos medidas de absorção transiente, e quando avaliamos a absorção somente para perovskita pura, nós observamos que logo após o pulso laser de 355 nanômetros, nós temos uma despopulação do estado fundamental das perovskitas com o mínimo em 500 nanômetros. Agora, quando avaliamos essa absorção para a mistura, né, das espécies, nós observamos que, além dessa despopulação do estado fundamental, nós temos a aparição de 2 sinais de magnitudes próximas, um em torno de 560, que é referente, então, aos monômeros de rodamina, ao estado singleto, né, de rodamina, e uma em torno de 660, que corresponde, então, ao estado tripleto desses dímeros de rodamina. Ao avaliarmos a absorção transiente somente para a rodamina, nós obtemos aqui somente um ruído, vista a baixa absorção deste material, mas nós conseguimos observar que não há a formação de nenhum sinal aqui de estado tripleto, o que nos leva a concluir que esse estado tripleto realmente seja proveniente da interação da rodamina com os nanocristais de perovskita. Ou seja, a emissão da rodamina, ela se dá pela excitação da perovskita. Uma vez que nós temos esse estado tripleto, né, para averiguarmos que, de fato, esse sinal ele está vindo pelo mecanismo indireto de frete e não por outros processos, nós avaliamos a possibilidade de transferência de elétrons entre as nossas espécies por meio da voltametria da rodamina 6G. Foi realizada, então, uma curva de voltametria da solução em diclorometano como solvente padrão, obtendo, então, 2 picos de oxidação e 1 de redução. Para averiguar esse resultado, nós realizamos também as curvas de voltametria em acetonitrila, que é um solvente mais convencional. No entanto, os dados obtidos foram exatamente os mesmos. Investigando a literatura, né, nós tivemos resultados de que a rodamina ela apresenta um inconveniente, que é a formação de radical, o que dificulta, né, essa análise por voltametria desse material, além de gerar essas variações nos picos de potencial. Mas esse não foi o foco do nosso trabalho, então nós não adentramos um estudo referente a isso. Então, por meio do alinhamento dos níveis energéticos, nós podemos observar que as bandas de redução obtidas, né, por meio da nossa voltametria, elas entram de acordo com os dados de rodamina da literatura. E por meio desses dados, juntamente com os dados de perovskita 3D obtidos da literatura, nós visualizamos que é possível sim uma transferência de elétrons entre as espécies, e caso isso ocorresse, era de se esperar que, inicialmente, a banda de condução da perovskita transferisse um elétron para os orbitais LUMO da rodamina, e em seguida os orbitais HOMO transferissem elétrons para a banda de valência da perovskita. No entanto, de acordo com os nossos dados espectroscópicos, não foi isso exatamente que observamos, o que pode estar associado à questão da distância entre as espécies, como também aos ligantes presentes em solução. Para verificarmos, visto que era possível nessa transferência de elétrons entre as espécies, para verificarmos, então, se ocorria ou não o mecanismo de Dexter, nós fizemos um experimento de ancoragem para o nosso corante na solução de perovskita,
e para isso fizemos a inserção do pó diretamente na solução de perovskita. Essa solução foi então sonicada para facilitar a interação entre as espécies e em seguida foi filtrada. Neste caso, a dispersão dos nanocristais foram feitas em hexano, que é um solvente no qual a rodamina não possui solubilidade nenhuma. Então, após a filtragem, era de se esperar que o que tivesse em solução era de fato o que se ancorou na superfície dos nanocristais. Esse experimento ele facilita a ocorrência do mecanismo de Dexter, uma vez que a ancoragem ela tenha esse diferencial da distância entre as espécies de abaixo de 1 nanômetro, que leva então realmente a esse mecanismo de Dexter. Para fins comparativos, nós, além de usarmos a rodamina CG, utilizamos a rodamina B, que apresenta em sua estrutura diferencial de um grupo carboxila. Por meio dos dados obtidos, então, ao avaliar o espectro de absorção, nós observamos que, para a curva somente da perovskita e para a curva da tentativa de ancoragem com rodamina CG, nós obtemos uma única banda principal em torno de 490 nanômetros, que é a região de absorção da perovskita, mas já para a curva com ancoragem da rodamina B, além dessa banda em 490, nós também apresentamos uma banda em torno de 552 nanômetros. Já no espectro de emissão, a ancoragem da rodamina CG e o espectro de emissão da perovskita pura, eles apresentam uma única banda principal, enquanto que a ancoragem com a rodamina B, além dessa banda principal, apresenta uma outra em torno de 582 nanômetros. Essa presença das duas bandas no espectro de absorção e emissão para a rodamina B indica que, de fato, houve uma ancoragem eficiente para essa molécula, sendo essas regiões relativas aos processos fotofísicos da rodamina B. Além disso, nós observamos uma drástica queda de intensidade da região de emissão dos nanocristais de perovskita, o que indica que esteja ocorrendo um mecanismo de quenching entre a rodamina B e a perovskita. Avaliando-se, então, a curva de decaimento dessas espécies, nós observamos que, de fato, a ancoragem com a rodamina B apresenta uma curva bem acelerada em relação à perovskita pura, o que indica que realmente esteja acontecendo um quenching entre essas espécies ao interagi-las, que provavelmente vem do mecanismo de Dexter, levando, então, a uma transferência eletrônica entre elas. No entanto, não houve uma significativa diferença entre a rodamina CG, a ancoragem com a rodamina CG, o que indica que nosso processo, em nosso experimento, não houve ancoragem dessa molécula no nosso nanocristal. Visualmente, já era de se esperar que a rodamina B, de fato, tivesse ancorado na superfície, vista a mudança de coloração da solução que ela apresentou. No entanto, a rodamina B não houve essa mudança e, de fato, os nossos dados espectroscópicos não mostram que houve essa ancoragem das moléculas do corante na nossa superfície, o que só corrobora com o fato de, no nosso processo, nós termos uma transferência de energia de frete e não de Dexter, e o nosso estado tripleto ser proveniente dessa sensibilização indireta, como citado anteriormente. Então, de fato, nós provamos com o nosso estudo a ocorrência do mecanismo de frete, sendo a formação dos dímeros fundamental para a eficiência do processo, na qual ocorreu um quenching de natureza de extinção dinâmico, com aumento de tempo de vida das espécies de 0,53 para 0,89 nanosegundos. Além disso, foi calculado o R0 do dímero, de 5,5 nanômetros, e a eficiência do processo foi de 67,9%. Por fim, nós concluímos também um diferencial do nosso trabalho, que foi a sensibilização indireta dos tripletos, favorecidas devido a essa taxa eficiente de cruzamento intersistema, em função da baixa diferença de energia do estado tripleto e singleto dos dímeros, e que, juntamente com a forte sobreposição espectral, então, proveniente, levou, então, a um eficiente frete, que levou, então, a essa sensibilização indireta dos nossos tripletos moleculares. Aqui estão meus agradecimentos às instituições de fomento, à Universidade Federal de São João del Rei, ao Grupo de Pesquisa de Química dos Materiais, à Unicamp pelas colaborações realizadas com